Fala galera, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos rumo aos tribunais de todo o país. Estávamos nós na aula passada falando de complementos verbais. Falamos de objeto direto e objeto indireto. Lembrando que objeto direto é complemento de verbo sem preposição e objeto indireto, complemento de verbo com preposição. Quais são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Tem que decorar? Tem que decorar. Agora, conhecendo os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, nós podemos já classificar os verbos em 5 tipos diferentes. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação, tá? Que é o VTD, VTI, VTDI, VI e VL. Então, vou colocar aqui algumas frases no quadro, algumas orações, a gente vai olhar para o verbo e classificar esse verbo em, vou repetir aqui, VTD, que é o verbo transitivo direto, VTI, que é o verbo transitivo indireto, VTDI, que é o verbo transitivo direto e indireto, VI, que é o verbo intransitivo, e VL, que é o verbo de ligação. 5 classificações sem as quais você não tem como continuar estudando a língua portuguesa para tribunais, ok? Então, vamos lá. Primeira frase. Eu vou colocar aqui, faço questão de explicar a estratégia, frases bem simples, ok? Frases de escola, frases de quinta série, lá o menino preencheu um ansioso gabarito. Eu prefiro usar frases simples para explicar o raciocínio, para explicar as definições, mas a gente não vai ficar neste padrão de frase, não. Nós vamos aprofundar, a gente está aqui para nivelar por cima. Só que a gente vai fazer aprofundamento lá nas questões, na resolução de questões, beleza? E o primeiro bloco de questões faremos logo que terminarmos as 12 funções sintáticas que foram enumeradas no início do curso, beleza? Então tá bom, vamos lá. O aluno preencheu ansioso o gabarito. Sujeito. Para descobrir o sujeito, você vai até o verbo e pergunta o que ou quem. Verbo. Quem preencheu ansioso gabarito? O aluno, está aqui o sujeito. Está aqui o sujeito. Agora, lendo na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. O aluno preencheu. Posso parar por aqui? O aluno preencheu? Ou este verbo pede complemento para ser entendido de forma completa? Pede complemento, né? Então, vamos lá. O aluno preencheu. Se eu sei que ele pede um complemento, faça a perguntinha que vem do verbo para encontrar esse complemento. Preencheu o quê? O gabarito. O que é que a gente disse, né, em aulas anteriores? Se a pergunta do verbo buscando o complemento for o que ou quem, pode saber que o complemento vai ser objeto direto. Quem preenche, preenche alguma coisa, não tem preposição, né? Então quer dizer que o gabarito preencheu o quê? O gabarito é objeto direto. Repito, se o verbo buscando complemento pergunta o que ou quem, objeto direto, sem preposição. Beleza? Então tá. Agora olha, verbo que pede como complemento um objeto direto, tem nome? Como vai ser o nome deste verbo? Verbo transitivo direto. Então, o que é um verbo transitivo direto? É um verbo que pede como complemento um objeto direto. Pronto. Só isso. Verbo transitivo direto. Que vai ser chamado aqui de VTD. É o nosso VTD. Ok?
Beleza? Joia. Tranquilinho. Vamos lá. Item 2. Olha só. A ata se referiu o deputado no plenário. A ata se referiu o deputado no plenário. Será que eu posso dizer que o sujeito aqui é a ata? Para tudo. Para tudo que agora vem uma informação relevante. Está vendo o acento grave indicativo de crase, ok? Beleza. Se ocorre crase, se tem acento grave, quer dizer que aqui existem dois As. Um A é uma preposição e o outro A é um artigo. Tá? Esta fusão de dois As, preposição e artigo, é que gera crase. Quer dizer que esse termo, olha a preposição aqui, ó, que esse termo ata é um termo preposicionado. Ele começa com preposição. E agora olha aqui para mim, escuta o que eu tenho a dizer. Sujeito jamais começa com preposição. Anote isso como lei gramatical. Sujeito jamais começa com preposição. Agora olha como as coisas se encaixam. Quais são as perguntas que você faz para encontrar o sujeito? O que ou quem? Justamente as perguntinhas não preposicionadas. O que ou quem? Tá vendo? Então, se sujeito não começa com preposição, você descarta imediatamente a possibilidade de a ata ser o sujeito. Aí, olha aqui, ó. Você vai pensar assim, ó. Se o termo que vem antes do verbo, sujeito não é, o sujeito só pode estar depois do verbo. Então, vá até o verbo, pergunte que o quem e vá buscar o sujeito lá para frente. Vamos lá então. Sujeito, pergunta que o quem. Quem se referiu? O deputado. Está aqui o sujeito. O deputado. Está entendido? Beleza? Está aí o sujeito. Agora coloque na ordem direta. Olha aqui para mim, toda vez que eu falar em ordem direta, é isso aqui, ó. Sujeito em primeiro, verbo em segundo, complemento em terceiro. Sujeito em primeiro, verbo em segundo, complemento em terceiro. Lembrando que complemento de verbo ou é objeto direto ou é objeto indireto. Sujeito, verbo, complemento. Se eu leio na ordem direta, sujeito e verbo, aí eu vou poder ver se esse verbo pede ou não pede complemento. Então, lendo na ordem direta, sujeito em primeiro, verbo em segundo. O deputado se referiu. Posso parar por aqui? Claro que não. Se eu digo para você, o deputado se referiu, você já vai me perguntar, se referiu a quê? Né? Esse verbo pede um complemento, ou seja, pede objeto. Então, vamos lá. O deputado se referiu. Se esse verbo pede complemento, veja qual é a perguntinha que vem deste verbo para encontrar esse complemento. Se referiu, vamos lá. A que? Eu disse o que ou a que? A que. Olha a preposição a. Então o deputado se referiu a que? A ata. Complemento de verbo com preposição, moçada, é objeto o quê? Indireto. Quem se refere a alguma coisa, tá? Então não disse se referiu o que, e sim a que. A preposição a está ali. A ata, objeto indireto. Beleza? Então quer dizer que este verbo pede como complemento um objeto indireto, e verbo que pede como complemento objeto indireto tem nome. Que nome é esse? Verbo transitivo indireto. Vamos registrar isso aqui. Verbo
transitivo indireto, que vai ser o nosso VTI, verbo transitivo indireto. Claro, né? Ó, quem se refere a alguma coisa. Tá vendo a preposição? É justamente esta preposição que gerou a crase. Mas crase é assunto que veremos na sequência. Beleza? Joia! Vamos lá então. Três. As nações vizinhas. Ó, nem finalizei a oração. Mas já vou te perguntar uma coisa. Esse termo que está ali, ó, pode ser o sujeito da oração? Não! Tá vendo o acento grave indicativo de crase? Quer dizer que aqui eu tenho um termo preposicionado. E termo preposicionado não vai ser sujeito nunca. Então, o que isso é? Não sei. Mas sujeito não vai ser. Porque começa com preposição. Então, vamos lá. As nações vizinhas enviou o Brasil ajuda. Olha isso aí. As nações vizinhas enviou o Brasil ajuda. Se você só escuta isso, até pode soar estranho, né? Vamos lá então. Verbo enviou. Para descobrir o sujeito, vai até o verbo e pergunta o que é o quem. Agora só uma coisa. Mesmo raciocínio que a gente fez ali, ó. Se o termo que vem antes do verbo, sujeito não é, o sujeito só pode estar depois do verbo. Pergunte o que ou quem e vai buscar o sujeito para aquele lado lá. Então vamos lá. Quem enviou? Esquece o que está aqui. Vamos para lá. Quem enviou? O Brasil. Está aqui o sujeito. Agora, por favor, coloque na ordem direta. Ordem direta, que é essa que está aqui, né? Sujeito em primeiro, verbo em segundo. O Brasil enviou. Eu não posso parar por aqui. Este verbo pede complemento. Só que eu acho que agora, este verbo, ele pode fazer duas perguntas em busca de complemento. Vamos lá então. O Brasil enviou. Enviou o quê? Ajuda. Se o verbo buscando complemento pergunta o quê? Ou quem? Objeto direto. Agora, enviou a quem? As nações vizinhas. Eu disse quem ou a quem? A quem? As nações vizinhas. Se tem preposição a no complemento, objeto indireto. Olha só, enviou o quê? Ajuda, objeto direto. A quem? Com a preposição a. As nações vizinhas, objeto indireto. Se eu colocar esse verbo na fórmula do quem, como é que fica? Quem envia? Envia alguma coisa, objeto direto, a alguém, objeto indireto com a preposição a. Quer dizer que este verbo pede os dois objetos, direto e indireto, vai ser classificado como verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto, que vai ser o nosso VTDI. VTDI. Beleza? Então, olha aqui, ó. Lá no primeiro exemplo, ó. Quem preenche, preenche alguma coisa. Objeto direto. Aqui, quem se refere a alguma coisa. Objeto indireto, com a preposição a. E aqui, quem envia, envia alguma coisa, objeto direto, a alguém, objeto indireto, VTDI. Tranquilos? É simples, né? Bem tranquilo. Vai lá então, na sequência. Digo assim, cresceu
a economia do país. Cresceu a economia do país. Olha o verbo aí. Agora, olha aqui para mim. Você não pode cair nessa aqui, ó. Eu digo assim, ó, cresceu o quê? A economia do país. Posso dizer que esse termo é complemento do verbo crescer? Cresceu o quê? A economia do país. Este termo complementa o verbo crescer? Não diga isso, porque complemento de verbo ou é objeto direto ou é objeto indireto. Daí eu digo, cresceu o quê? A economia do país, acho que é objeto direto, acho que o verbo é VTD, verbo transitivo direto, e erro a questão. Veja uma coisa, quais são as perguntas que a gente faz para achar o sujeito? O que ou quem? Quais são as perguntas que o verbo faz para encontrar um objeto direto? O que ou quem? São as mesmas perguntas. Se a gente bobear, a gente confunde sujeito com objeto direto. Por quê? Porque os dois têm a mesma cara. Eles não têm preposição. Então a dica que eu vou dar aqui, agora, é: jamais procure o objeto, o complemento verbal, antes de achar o sujeito. Você pode confundir as coisas. O primeiro passo é achar o sujeito. Aí você coloca na ordem direta. Sujeito em primeiro, verbo em segundo. Aí sim, você vai verificar se esse verbo pede ou não pede complemento. Se ele pede ou não pede objeto. Tudo bem? Então olha aqui, ó. Começa com o sujeito então. O que ou quem? O que cresceu? O que cresceu? A economia do país. Está aqui o sujeito. Eu só não confundo com objeto direto, porque eu sei que tenho que achar o sujeito antes. Agora coloque na ordem direta, fazendo um favor. A economia do país cresceu. Se eu digo a economia do país cresceu, você entendeu o que eu falei? Entendeu. Quem cresce, cresce. Esse verbo, ele não precisa de um complemento para ser entendido. Ele não exige um complemento para ser entendido. Ele tem uma significação completa. Quem cresce, cresce. A economia do país cresceu. Então, verbo que não precisa de complemento, não precisa nem de objeto direto, nem de objeto indireto, é chamado de verbo intransitivo, que é o nosso VI, verbo intransitivo. Certo? Olha aqui então a diferença. Quem preenche, preenche alguma coisa. Está vendo o complemento? Quem se refere a alguma coisa. Olha o complemento. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Dois complementos. Agora aqui, quem cresce, cresce. Verbo intransitivo. Veja aqui, ó, mais exemplos para verbo intransitivo. Ó. A bomba explodiu. Quem explode, explode. Verbo intransitivo. O prédio desabou. Quem desaba, desaba. Verbo intransitivo. O homem morreu. Quem morre, morre. A criança nasceu. Quem nasce, nasce. Mas eu digo assim, a criança começou. Aí mudou a história. Você já vai me perguntar, começou o quê? Começou o quê? Esse verbo pede complemento. E se buscando o complemento ele pergunta o quê? Ou quem? Objeto direto. Quer dizer que o verbo começar é verbo transitivo direto. Pede objeto direto. Perceberam? Esse raciocínio tem que estar muito claro na sua cabeça. Nós faremos esse raciocínio em tudo que é questão. Tá? Em muitas questões. Vem para cá, vamos lá. Olha só. Item 5. Eu vou repetir o exemplo número 1. O aluno preencheu ansioso o gabarito. Pode colocar aí no teu caderno.
O aluno preencheu ansioso o gabarito, só que a gente vai fazer agora uma análise mais completa. Entrarão novos raciocínios agora. Vamos lá então. O aluno preencheu ansioso o gabarito. Vai lá, sujeito, vai até o verbo e pergunta o que ou quem. Verbo, quem preencheu o ansioso gabarito? O aluno, está aqui o sujeito. Agora vamos lá. Lá no início do curso, nós enumeramos 12 funções sintáticas. Você lembra? Entre elas, o predicado. E agora eu pergunto, o que é predicado? Predicado é tudo que não é sujeito. Defina predicado por exclusão. O que é predicado? Tudo que não é sujeito. Então, se eu digo assim, ó, quem preencheu o ansioso gabarito? O aluno. Se este é o sujeito, quem que é o predicado? Tudo o resto. Tudo o resto é o predicado. Ok? Todo o resto é predicado. Está aqui. Bom, sujeito, predicado. Agora vamos lá. Lá ainda naquelas 12 funções que você enumerou no seu caderno, 12 funções sintáticas, nós temos a figura do predicativo do sujeito. E aí eu pergunto para você, o que é predicativo do sujeito? Preste bem atenção porque eu vou falar aqui de forma prática. Tá? Não é para ficar pirando em definição de livro. Não, o que eu vou te falar aqui é o suficiente para você resolver qualquer questão sobre o assunto. O que é predicativo do sujeito? Você vai pensar assim, predicativo do sujeito é um termo do sujeito errado. Predicativo do sujeito é um termo do predicado, ou seja, fora do sujeito. Mas ele se relaciona com o sujeito, dando a ele qualidade, estado ou mudança de estado. Espera aí que eu vou melhorar a definição. O que é predicativo do sujeito? É o termo que está fora do sujeito. Use a palavra fora, vou usar sempre isso. Ou seja, no predicado, né? Fora do sujeito, atribuindo-lhe qualidade, estado ou mudança de estado. O Berg, como assim qualidade, estado, mudança de estado? Vamos explicar melhor. Pega a palavra bonita. Se eu digo Maria é bonita, bonita é uma qualidade de Maria. Ela é bonita. Agora, Maria está bonita hoje. Não estou dizendo que ela é. Ela está bonita hoje. Agora, a qualidade de Maria é um estado de Maria. Estado. Ser e estar são coisas diferentes. E aqui, Maria ficou bonita com o tempo. Ficou bonita. Mudança de estado. Então, veja bem, o que é predicativo do sujeito? É essa definição que tem que cravar na tua cabeça. Predicativo do sujeito é aquele cara que está fora do sujeito. Use a palavra fora. É aquele cara que está fora do sujeito, dando a ele qualidade, estado ou mudança de estado. Combinado? Vamos lá então, olha para mim aqui. O que é predicativo do sujeito? É aquele termo que está fora do sujeito, dando a ele qualidade, estado ou mudança de estado. Tem que estar fora do sujeito, porque se estiver dentro vai ser outra coisa. Tem que estar fora, ou seja, no predicado. Bom, vamos lá então. Deixa eu perguntar para vocês. Neste exemplo aqui, ó, tem predicativo do sujeito aluno? Existe algum termo que está fora do sujeito, dando a ele qualidade, estado, mudança de estado? Quem é? Ansioso. Veja que a palavra ansioso, ela está fora do sujeito, dando a ele
um estado, afinal de contas, o aluno estava, olha o verbo estar, estava ansioso. Então, este termo que está fora do sujeito, se relacionando com ele, é o predicativo do sujeito. Agora vamos para a análise do verbo. O aluno preencheu. Eu não posso parar por aqui, você já vai me perguntar, preencheu o quê? Esse verbo pede complemento? Então, é só olhar qual é a pergunta que o verbo faz para achar esse complemento. Está resolvido. Preencheu o quê? O gabarito. Pela pergunta que veio do verbo, já sei que o gabarito é o objeto direto. E se o verbo pede como complemento um objeto direto, ele é um verbo transitivo direto, que é o nosso VTD. Aí, Berg, você já havia falado de VTD. Você falou de VTD, VTI, VTDI, VI. Está faltando o VL, que é o verbo de ligação. Você só vai entender o que é verbo de ligação se souber o que é predicado e o que é predicativo do sujeito. Então vamos lá. O que é predicado? É tudo que não é sujeito. E o que é predicativo do sujeito? É aquele termo que está fora do sujeito, dando a ele o quê? Qualidade, estado ou mudança de estado. Agora que nós temos essas definições, nós podemos com tranquilidade estudar o verbo de ligação, compreender o que é um verbo de ligação. Vamos lá então. Item 6. Vai lá, pessoal. Digo assim, ó. O aluno parecia ansioso. Agora, antenas ligadas. O aluno parecia ansioso. Sujeito, vai até o verbo e pergunta que o quem. Quem parecia ansioso? O aluno. Está aqui o sujeito. Agora, olha, tudo, simplesmente tudo que não é sujeito é o quê? Predicado. Então, põe aí, predicado. Joia. Agora eu pergunto, tem predicativo do sujeito aluno? Tem algum termo aqui que está fora do sujeito, dando a ele qualidade, estado, mudança de estado? Tem! É a palavra ansioso. Veja que essa palavra está fora do sujeito, dando a ele um estado. Ele parecia estar ansioso. Olha o verbo estar, indicando estado. Né? Então tá. Como é que é o nome desse treco? Predicativo do sujeito. Agora sim. Agora sim. Olha o verbo aqui. Que verbo é esse? VTD, VTI, VTDI, VI, VL. Veja bem. O aluno parecia, né, na ordem direta, sujeito em primeiro, verbo em segundo. O aluno parecia. Posso parar por aqui? Claro que não. Esse verbo pede algo mais para ser entendido. Então, vamos fazer a perguntinha do verbo para encontrar esse algo mais? Vai lá. Parecia o quê? Ansioso. Parecia o quê? Ansioso. Veja bem, este verbo pede algo mais para ser entendido, mas esse algo mais que ele pede é o predicativo do sujeito. E o verbo que precisa do predicativo do sujeito para ser entendido é o chamado verbo de ligação, que é o nosso VL. O que é verbo de ligação, então? É o verbo que precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. Se eu pedir para você agora a definição de verbo de ligação, o que é que você vai me dizer? Olha aqui para mim, por favor. Você vai falar assim, ó, verbo de ligação é o verbo que liga. Liga o quê? O predicativo do sujeito, qualidade, estado, mudança de estado, a quem?
ao sujeito. Então, ó, o que é verbo de ligação? É o verbo que liga. Liga o quê? O predicativo do sujeito ao sujeito. Certo? Agora, o verbo de ligação, olha aqui para mim, olho no olho. Olha aqui. Verbo de ligação sozinho não tem sentido. O aluno parecia. Pô, não posso parar por aqui, cara. Parecia o quê? Sozinho, ele não é nada. O verbo de ligação precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. E o verbo que precisa do predicativo do sujeito para ser entendido é o verbo de ligação. Beleza? Não se esqueça de que o verbo de ligação sozinho não é nada. Simplesmente nada. Ele precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. Está claro? Se você realmente me entendeu, responda essa agora. Se eu digo assim, o aluno caminhava ansioso, qual a classificação deste verbo? Se você me entendeu, você vai responder. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não quero apagar, quero que você dê uma olhada geral depois. Eu vou colocar aqui, ó, a continuação. Ou aqui mesmo. Espera aí. Aqui mesmo. Vamos deixar juntinho aqui, ó. O aluno caminhava ansioso. Será que aqui caminhava é verbo de ligação? Está ligando o predicativo do sujeito ao sujeito? Vamos lá então, sujeito. Quem caminhava? O aluno. Tudo que não é sujeito é o quê? Predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Agora pergunto, tem predicativo do sujeito? Claro que tem, ansioso. Esse termo aqui que está fora do sujeito se relacionando com ele é o quê? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Agora vamos lá. Posso dizer que caminhava é um verbo de ligação, porque está ligando o predicativo do sujeito ao sujeito? O aluno caminhava. Quem caminha, caminha. Quem caminha, caminha. Esse verbo precisa de algo mais para ser entendido? Não. Ele não precisa de nada para ser entendido. E verbo que não precisa de nada para ser entendido é verbo intransitivo. Coloca aqui. Este caminhava é um VI. É verbo intransitivo. Acabei de dizer que o verbo de ligação sozinho não é nada. Ele precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. Se eu digo o aluno parecia, parecia o quê? Tá vendo? Agora, o aluno caminhava. Quem caminha, caminha. Certo? Então, grave essa questão aqui, ó. Grava isso aqui, ó. O que é um verbo VTD? É um verbo que precisa do objeto direto para ser entendido. Então pensa assim, ó. Verbo que precisa do objeto direto para ser entendido é VTD. Verbo que precisa do objeto indireto para ser entendido é um VTI. E verbo que precisa do predicativo do sujeito para ser entendido é um verbo de ligação. Tá me entendendo? Então, o verbo que precisa do objeto direto é VTD. Que precisa do objeto indireto é VTDI, é VTI. E o verbo que precisa do predicativo do sujeito para ser entendido é um verbo de ligação. O que é verbo de ligação mesmo? É o verbo que liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Tá ok? Agora só, para finalizar esse raciocínio, coloca aí, fazendo um favor no teu caderno, possíveis verbos de ligação. Possíveis verbos de ligação. 2 pontos. Ser, estar, permanecer,
ficar, continuar, parecer, tornar-se. Coloca aí, faz favor, tornar-se e coloca um asterisco nesse cara. Tornar-se, verbo de ligação, bicho. Se eu digo assim, ó, o aluno tornou-se ansioso. Sujeito, o aluno. Ansioso, predicativo do sujeito. Daí eu digo, o aluno tornou-se. Esse verbo sozinho não é nada. Tornou-se o quê? Ansioso. Veja que o verbo precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. Ele é um verbo de ligação. E o tornar-se, pode saber, vai ser sempre de ligação. Então, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar, andar, etc. A gente vai aprofundando essa questão mais para frente. Tá legal? Beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente finaliza por aqui este bloco. No próximo encontro, a gente já vai dar outros passos importantíssimos no mundo da análise sintática. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.